povo que semeou em generosidade, Pai. Em primeiro lugar, eu oro para que Tu possas dar direcionamento aos nossos dias, Pai, para que eles usem estes dízimos, essas ofertas, Pai. Aquilo que é o dinheiro do trabalho, Senhor, do Teu povo, que possam ser bem usadas, que possam ser bem aplicadas, que vidas possam ser impactadas e possam ser transformadas. Que o Teu povo, Pai, continue a ser um agente ativo na transformação de uma nação, na transformação de um povo, na transformação de uma igreja, na transformação dos partidos que precisam de Ti e terem encontro real com Ti, Senhor. Eu também oro para que Tu possas abençoar o Teu povo, a Tua igreja, neste novo ano que se inicia, Senhor. Tanto aqueles que semearam como os que não semearam, Pai. Que Tu realmente os possas capacitar ainda mais, Pai. Traz até a nossa igreja, até as nossas vidas, recursos financeiros sobrenaturais, para que a Tua glória se manifeste no nosso meio. Traz, Senhor, mais oportunidades, mais portas abertas, Senhor. Capacita-nos para que cada vez mais nós possamos trabalhar em prol do Teu reino, em prol do avanço da Tua obra, em prol do avanço do Teu Evangelho, no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós te pedimos que Tu realmente possas multiplicar esses dízimos e essas ofertas, segundo o que diz a Tua palavra, a 30, a 60 e a 100 vezes tanto. Que nós possamos ser abençoadores, que nós possamos ser, Pai, vasos nas Tuas mãos, para que todo mundo ao nosso redor possa experienciar aquilo que é viver uma vida contigo. Nós confiamos na Tua provisão, Senhor, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos na Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Antes de nos sentar, quem está lá atrás pode continuar e vou chamar agora o nosso amado pastor Fernando vai partilhar a palavra de Deus conosco hoje, neste domingo. E podemos estender as nossas mãos para o nosso pastor. E se calhar para esse ano, antes de orarmos pelo pastor, eu queria deixar também esse pedido, que nós possamos ainda mais, não só nos domingos, mas todos os dias, orarmos pela vida dos nossos pastores, estão aqui o pastor Fernando, o pastor Bruno, o apóstolo Itamar, para que realmente Deus os possa capacitar ainda mais, possa dar força e vigor, que eles continuem direcionados através do Espírito dele, para que guiem a nossa igreja a bom porto. Porque são as nossas orações que os mantêm de pé. Porque eles têm que orar por nós, têm que passar por tudo aquilo que são os desafios do Evangelho. E se nós não nos levantarmos, assim como Josué, né, e Abraão, que levantavam as mãos de Moisés enquanto Moisés orava, vai ser mesmo difícil para eles. Eles são seres humanos, aqui tem carne, não são diferentes de nós. Então, da mesma maneira que nós precisamos de oração, eles também ainda mais precisam da nossa oração. Podemos estender os nossos braços, que eu vou orar. Pai Santo, obrigado pela vida do pastor Fernando, Senhor. Obrigado por este homem de Deus que Tu levantaste para cuidar das Tuas ovelhas, Pai. Nós oramos pela sua vida, oramos pela sua família e Te entregamos ele hoje, nesta manhã, nas Tuas mãos, para que Tu te possas utilizar dele para falar ao Teu povo, Senhor. Dá direcionamento, põe as palavras certas na boca dele, que hoje nós possamos ser confrontados com a Tua palavra, que hoje nós possamos ser impactados pela Sua palavra, que hoje a Tua palavra que vai ser partilhada conosco através da vida do pastor Fernando, Senhor, traga realmente transformação, traga mudança e uma vontade, um desejo ainda maior de Te conhecermos mais, Senhor. Derrama sobre ele mais unção, derrama sobre ele mais do Teu Espírito, mais do Teu poder, que nesta manhã nós possamos perceber tudo aquilo que Tu nos vais falar através da boca dele com clareza, Pai. Prepara os nossos corações e os nossos ouvidos, Pai, e capacita o Teu servo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Glória a Deus, amados. É um privilégio estar aqui com os irmãos nesse primeiro culto de 2025 e vamos meditar na palavra de Deus como é o nosso hábito. Quero, antes de mais nada, receber todos aqueles que nos visitam neste dia. Não sei se o Mário recebeu, não, né? Quem nos visita hoje? Pode levantar a mão. Bem, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, que Deus
os possa abençoar e tenhamos aqui um tempo precioso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo de número 12. E eu devo ler o capítulo. Vamos ler o capítulo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, nessa primeira semana, vamos garantir que os irmãos leram um capítulo da Bíblia, ok? Tenho certeza que esse ano já vai começar bom. Vai começar muito bom. Primeira semana do ano, um capítulo. Uau! Então vamos lá. Mateus capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Ao passar Jesus, naquele tempo, entre uns campos, durante um dia de repouso, os seus discípulos sentiram fome e começaram a arrancar espigas e comê-las. Versículo 2. Ao vê-los, os fariseus lhe disseram: eis que teus discípulos fazem o que é proibido fazer no dia de repouso. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros se sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e comeu o pão da mesa de Yahvé, o qual não lhes era permitido comer, nem a ele, nem aos seus companheiros, senão somente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que os sacerdotes no templo profanam no dia do repouso e não são considerados culpados? Pois eu vos digo que aqui está um que é maior que o templo. Diga assim: um que é maior que o templo. Versículo 7. Se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do dia do repouso. Verso 9. Saindo Jesus dali, foi à sinagoga deles. Eles encontraram ali um homem cuja mão estava seca, para poder acusá-lo. Lhe perguntaram, dizendo: é permitido curar no dia de repouso? E eles respondendo: homem, que homem há entre vós que, tendo uma ovelha, se essa cai num buraco no dia de repouso, não vai pegar para resgatá-la? Pois quanto mais importante é um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no dia de repouso. Depois disso, o homem: estenda a tua mão. E foi restaurada como a outra. Ao sair, os fariseus tramaram um plano contra ele para ver como destruí-lo. Mas, ao perceber Jesus, retirou-se dali e grandes multidões iam após ele, e a todos curou. Mas lhes advertiu que não dessem a conhecer quem era ele, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías, que disse: eis aqui o meu servo em quem tenho comprazido, meu amado, a quem a minha alma tem desejado, porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o juízo às nações. Não contenderá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará a cana esmagada, nem apagará a lâmpada que chama vacilante, até que faça sair o juízo pela justificação, e em seu nome porão a sua esperança às nações. Versículo 22. Então levaram a ele um homem com espíritos malignos, que era mudo e cego, e curou, de modo que o que fora mudo e cego falava e via. E todas as multidões se maravilhavam e diziam: não é esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus escutaram isso, disseram: esse não expulsa espíritos malignos, senão por meio de Belzebu, o príncipe dos espíritos malignos. Mas conhecendo Jesus os seus pensamentos, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será aniquilado, e toda casa ou cidade dividida contra si mesmo não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa a Satanás, contra si mesmo está dividido, como pode, pois, permanecer o seu reino? Mas se eu expulso os espíritos malignos por meio de Belzebu, por meio de quem os expulsam? Os vossos filhos. Assim, pois, eles serão vossos juízes. Se por meio do Espírito de Deus eu expulso os espíritos malignos, então o reino de Deus chegou sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e arrebatar os seus bens, se primeiro não amarrar o homem forte e depois saquear a sua casa? O que não está comigo está contra mim. Diga assim: o que não está comigo está contra mim.
E o que comigo não recolhe, espalha. Por isso eu vos digo, qualquer pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. A todo que pronuncia alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Todo que fale contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nessa, nem na era vindoura. Ou produzem as árvores bons os seus frutos, ou produzem as árvores mais maus frutos, porque pelos seus frutos se conhece uma árvore, raça de víboras. Como podeis falar boas coisas sendo maus? Porque do que abunda no coração falará a boca. O homem bom tira boas coisas dos tesouros, mas o homem mau tira mais dos maus tesouros. E eu vos digo que os homens darão conta no dia do juízo de qualquer palavra vã que falem, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e dos fariseus lhe responderam, dizendo: Mestre, desejamos ver da tua parte um sinal. E ele lhes respondeu, dizendo: A geração perversa e adulta exige sinal, mas sinal algum lhe será concedido, senão o sinal do profeta Jonas. Porque, tal como Jonas esteve nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites, assim estará no coração da terra o Filho do Homem 3 dias e 3 noites. Os homens de Nínive se levantarão em juízo contra esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que aqui há um maior que Jonas que está nesse lugar. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. E eis que aqui há um maior que Salomão que está nesse lugar. Quando um espírito imundo sai de um homem, percorre por lugares sem água, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando regressa e acha desocupada, varrida e decorada, então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e moram nele, e a situação final daquele homem chega a ser pior do que a inicial. Assim sucederá a essa perversa geração. Verso 46. Quando ele falava às multidões, chegaram a sua mãe e seus irmãos, que estavam postos ao lado de fora, pedindo para falar com ele. E alguém lhe informou: eis que tua mãe e teus irmãos estão postos lá fora, desejando falar contigo. Verso 48. Jesus, porém, respondeu a ele e dizia: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que faça a vontade do meu Pai que está no céu, o tal é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Amém. Glória a Deus. Posso continuar? Amados, nós temos que ler a Bíblia. Posso ouvir um amém? Mais do que me ouvirem, vocês têm que ouvir a Bíblia. Temos que ler as Escrituras. Precisamos de uma igreja que se alegra em leitura bíblica, que conheça a palavra de Deus. Isso é muito necessário. Mais do que qualquer outra coisa. Ninguém poderá nos enganar se conhecermos as Escrituras. Amém? Hoje nós vamos falar sobre comunhão. Nesse ano, que o pastor Gustavo Bessa delineou como sendo o ano da comunhão, nós vamos começar hoje a falar sobre andar juntos. Então nós vamos falar sobre isso hoje. E hoje eu escolhi esse texto porque é um dos textos da Bíblia que fala muito comigo sobre comunhão. Esse capítulo especificamente, Jesus trata de alguns temas que tocam na comunhão, né? Jesus, ele ali, nós vimos que fala um bocadinho sobre o reino dividido, que é o centro, na verdade, do que eu vou abordar hoje. Então não é possível nós construirmos qualquer coisa se não tivermos no mesmo pensamento. Então, se tivermos alguma ideia qualquer, precisamos estar unidos, unânimes, para fazermos essa construção. Se esse reino, esta instituição, essa casa, essa família, este grupo está unido, não subsiste. As pessoas vão se desentender e em algum momento vão deixar de estar. Mas Jesus aqui, ele toca alguns outros aspectos, né? Ele fala dele como sendo o centro das coisas, o que é uma coisa difícil de perceber na cabeça de um judeu. Porque normalmente, quando nós pensamos em qualquer construção sólida, nós não vamos apontar a nossa segurança
para ser depositada na figura de um homem. Se quisermos que essa igreja subsista por 500, 1000 anos, não pode ser suportada pelo pastor Fernando, porque em algum momento posso me ensoberbecer e perder o rumo. Mas se nós estivermos juntos enquanto irmãos, nenhum de nós perde o rumo. O apóstolo Itamar, nós agora entendemos que ele tem toda a sabedoria e não erra, e entregarmos a ele o destino das nossas vidas, poderemos falhar. Este conhecimento não é novo. Ele é conhecido de todas as sociedades. Nós sabemos que não podemos entregar a um único homem todos os poderes. Os países desenharam as suas economias, a legislação para proteger isso, né? Então, vamos tentar ver se alguém não tem todo o poder, porque essa pessoa, se não tiver no seu perfeito juízo, ela vai nos desvirtuar. Mas Cristo faz uma assertiva nesse capítulo 2 vezes, em que ele diz: depositem em mim a confiança. O que é uma arrogância fora da curva, nos padrões de pensamento normais. Porque como é que alguém vai dizer: ponha em mim a confiança de todos nós? Se eu chegar aqui e disser: olha, ninguém mais pensa, olhem para o que eu estou a dizer e está tudo certo. Confiem que o que eu estou a dizer é o que é. Isso é uma coisa que é perigosa. E os judeus que reagiram a Jesus não reagiram à toa, irmãos. Porque o que Jesus estava a falar é contrassensual quando nós falamos em unidade. É contrassensual quando nós falamos em construção de alguma coisa sólida. Como é que nós vamos construir as nossas sociedades baseadas na pessoa? A questão é que aquela pessoa é a pessoa de Deus. Posso ouvir um amém? E aqui está a diferença. E obviamente nós vamos olhar para o que estamos a ver hoje e conseguir perceber uma diferença naquilo que Deus orienta para nós fazermos e conseguimos viver em comunhão, e aquilo que o mundo orienta. E certamente vamos conseguir traçar algumas diferenças. E vemos, ok, será que nós estamos a fazer uma boa construção baseada em Deus e naquilo que são os seus princípios? Ou será que estamos a fazer uma construção baseada no nosso pensamento, nas boas ideias, nas filosofias, em alguma coisa que percebemos ao longo do tempo, mas que não tem um fundamento eterno? E aqui Cristo é muito claro no que ele fala. Mas antes disso, antes de voltar ao nosso texto, e o texto principal é precisamente aquele em que Jesus diz: o reino dividido não subsiste. E nós vamos pensar na comunhão. Irmãos, a comunhão dos santos não é convívio. A comunhão dos santos é um pilar da fé cristã. Podemos dizer, dos principais pilares. A comunhão cristã é a base da existência da igreja. É espiritual. Não é apenas um movimento emocional. A comunhão cristã, ela deve existir. Sem a comunhão, nós não conseguimos dar segurança. Sem andarmos juntos, não era possível sequer ter Bíblia. Se não houvesse comunhão, provavelmente o livro já não existiria. E não era convívio. Vamos nos encontrar vamos aí no Talatona Shopping, depois do culto, ter um tempo de convivência. Vamos lá no Cabo Ledo. Esse é um convívio. A comunhão dos santos é diferente. A comunhão dos santos é quando nós começamos a ter tudo em comum. Ela prevê algumas coisas que são muito importantes. Nós podemos conviver e não ter comunhão. Podemos estar no mesmo convívio e não estarmos unidos. E é incrível que vamos encontrar essa situação. Tá? A comunhão, ela prevê unidade. A unidade, ela trata de unanimidade de pensamento. Então, que em Atos, nós encontramos lá, a Bíblia diz que a primeira coisa ele diz, eles eram todos unânimes. Então, a unanimidade é o princípio fundamental da comunhão. E isso traz um pensamento único. Então, nós podemos estar todos no mesmo lugar com pensamentos diferentes. Isso não é unidade, é convivência. E a nossa convivência pode não significar uma construção sólida, porque não estamos unânimes no mesmo pensamento. Então, vamos ver que a convivência num ambiente que falta unidade, ela torna-se problemática. Porque em algum momento o meu pensamento
vai sair. E se ele for muito dispar do pensamento do Mário, e nós não tivermos a unidade de pensamento, o amor, o vínculo da perfeição no meio, aí começam os conflitos. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, nós vamos perceber que aquele decálogo, os 4 primeiros mandamentos estão ligados a uma questão mais espiritual, a relação com Deus, não falar o nome de Deus em vão, ter Deus como o princípio. Mas depois, dali para baixo, tudo está associado à comunhão. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. A maior parte das orientações divinas para nós são para resolver problemas associados à comunhão. Dada a importância que Deus dá nisso, em andarmos juntos. Veja que tem 10 mandamentos. 6 deles estão associados, 60%, se pudermos definir assim, estão associados à comunhão, à unidade, a não invejar o outro, a saber lidar com essas diferenças. Então, isso é muito importante. Na agenda divina, andarmos juntos é fundamental. E Deus entendendo que, às vezes, o nosso problema não é com Deus. O nosso problema, frequentemente, é entre nós. Às vezes, não tem nada a ver com Deus. Então, 6 mandamentos para resolver os nossos problemas, 4 mandamentos para regular a nossa relação com Ele, né? Então, nós vamos perceber com muita clareza que isso é um assunto importante na agenda divina. A unidade não é mais uma outra coisa, não é só simplesmente um convívio. Amados, um convívio não tem o poder de transferir unção, mas a unidade sim. Então, nós vivemos no mesmo coração, as características que eu tenho transferem a ti. De repente, tu começas a falar do jeito que eu falo. De repente, começas a andar como eu ando. De repente, tens os mesmos tiques, né? Eu, quando casei, gostava de cebola. Comia cebola. Boa cebola. Às vezes, uma picanha com cebola, né? Aquilo era muito bom. Mas, depois de casar, a minha esposa não gosta de cebola. Ela não gosta de cebola. E pronto, depois de uns 4 anos, e normalmente quando ela come a cebola, ela come o seu prato, depois a cebola fica assim num canto do prato. Depois de 4 anos, nós estávamos num restaurante fora, e quando eu olhei para o meu prato, a cebola estava num canto. Eu disse, meu Deus, quando é que isso aconteceu? Eu gostava de cebola. A verdadeira unidade, ela transfere. Não tem como. Vai ser inevitável nós convivermos com alguém em unidade de pensamento e não absorvermos nada dessa pessoa. E não sermos absorvidos por ela. Então aqui há um perigo nisso. E há uma bênção nisso. Quem não está no caminho certo, nós vamos receber coisas que não estão corretas. Ao mesmo tempo que, se nos unirmos a quem está no caminho certo, nós temos um grande futuro, provavelmente. Então, vamos pensar em construção. E aqui, vamos direcionar o nosso pensamento para as construções. Creio eu que Deus quer fazer alguma coisa através de nós nessa geração. Posso ouvir um amém? Eu creio que nós temos um propósito. Alguns de nós somos profissionais, têm empresas. E o que eu vou falar aqui pode ser transversal. E eu vou falar no contexto da igreja, mas sempre pode ser aplicado em outro lugar. Mas, irmãos, não dá para construir nada sólido sem unidade. A unidade é divina. Ela veio de Deus para não só regular os nossos relacionamentos e nos fazer sentirmos bem, mas para que Deus cumpra em nós, juntos, por meio dele, aquilo que Ele quer. Então, nós não vamos conseguir fazer nada sólido sem unidade, e isso constrói-se no pensamento. É interessante, quando nós pesquisamos que as instituições, elas têm um tempo de vida. Então, nós vamos ver instituições muito antigas, né? Tem universidades que têm mais de 1500 anos na Ásia. E nós temos outras instituições que têm 1000 anos, por exemplo, né? São instituições muito antigas. As empresas são mais jovens, normalmente. Então, temos aí empresas com 300, 400 anos, né? Eu estou a dizer jovens, mas a verdade é que é difícil manter isso por muito tempo, né? Então, uma instituição que dura 50 anos considera-se ser uma instituição que durou muito, tá?
Isso por quê? Porque o que acontece, e é engraçado que o estudo fala sobre isso, né? Diz que 50 anos é o tempo médio que as instituições duram, depois morrem, poucas delas vão além. E a Bíblia trata de uma geração como sendo 40 anos. O que nós percebemos é que é difícil manter a unidade ao longo das gerações. Então, quando passa uma geração, dificilmente as pessoas conseguem manter o ritmo, né? É difícil, às vezes, nós vermos a sequência das coisas no tempo. Nós conseguimos ver alguém a fazer um bom trabalho e quando vem a segunda geração, às vezes, não é o mesmo gás, não é o mesmo foco, não tem o mesmo alinhamento. E, frequentemente, não subsiste, por alguma razão, né? Mas a principal delas é a unidade de pensamento. Aqueles que conseguiram romper o tempo estão unidos no pensamento e têm um ponto em comum, tá? Os que não conseguem romper o tempo é porque divergiram o pensamento. A geração a seguir começou a pensar numa outra coisa e, obviamente, destruiu tudo o que foi feito para trás. Isso deve nos remeter a pensar. As nossas construções, elas estão feitas em unidade ou não? Então, nós temos que começar a pensar nisso. Quando nós pensamos, a coisa mais antiga que tem na face da Terra, há uma discussão sobre isso, mas é a fé. Então, a fé é uma coisa que subsiste e a fé no único Deus. Então, isto é a coisa mais antiga, né? A Bíblia retrata 5.000 e poucos anos de história desde o início, mas nós vamos encontrar outros relatos que tratam disso. Não, a fé que existe um Deus único é provavelmente a coisa que rasga toda a terra e subsiste por mais tempo. E, obviamente, eu estou a falar do monoteísmo, não do cristianismo. O cristianismo tem os seus 2.000 anos, é jovem, perto de outras religiões monoteístas, mas nós entendemos que o cristianismo é oriundo de outra que é muito mais antiga, que é o judaísmo, mas o monoteísmo perdura sobre toda a terra há séculos e séculos, milênios. Mas só perdura porque é fácil perdurar, porque ele tem um ponto comum, um Deus, ok? Então todos nós conseguimos olhar para esse Deus e dizer, pronto, ali está o nosso ponto comum, não vamos nos perder. O que Jesus estava a tratar era exatamente sobre isso. Era que é impossível nós fazermos um trabalho sério se nós não estivermos unidos. E então, se esse reino se dividir, começa no pensamento, ele vai cair. E a partir do momento em que nós considerarmos, por exemplo, que Deus não é o centro, então nós vamos quebrar a casa. E, portanto, nós vamos ver muitas instituições, inclusive religiosas, que tiraram Deus do centro e quebraram. Mas, à medida que elas mantêm Deus no centro, elas conseguem subsistir. Mas esse é um trabalho intenso, desafiador. Conseguir manter por muito tempo um grupo diverso a olhar para o mesmo ponto é um grande desafio. Sinceramente falando, é um milagre. É um grande milagre. Nós que lideramos pessoas há algum tempo, percebemos é um grande milagre da parte de Deus. Que as pessoas continuam unidas a olharem para o mesmo lugar, só Deus pode fazer isso. É verdade. Mas nós vamos encontrar na maldade o mesmo tipo de sapiência, vamos dizer, o mesmo tipo de astúcia. E o diabo consegue também manter as pessoas por muito tempo a olharem. A primeira empreitada, grande empreitada que teve, foi a Torre de Babel. E nós vimos a expressão divina na Torre de Babel muito forte a dizer o seguinte: eis que eles são um só povo e falam uma mesma língua. Tudo o que tentarem fazer será possível. Então, essa expressão sempre cria muita confusão nas nossas cabeças estudiosas, porque nós ficamos a tentar perceber o que se quis dizer quando se disse tudo o que tentarem fazer. Eia, deixamos e confundamos as línguas. É o que Deus disse. A Bíblia diz que Deus desceu e confundiu as línguas dos homens e dispersaram-se. Mas a verdade é que eles fizeram uma construção que não se tem registro na história da humanidade que possa ter sido feita em algum outro lugar. A Torre de Babel era grande, meus irmãos, muito grande. Então, Burj Khalifa tem qualquer coisa como 800 metros, né, de altura. O prédio mais alto que temos registro. A Torre de Babel tinha 3 quilômetros, era 3 Burj Khalifas, tá? Então, era uma construção de verdade.
porque as pessoas estavam unidas, mas elas estavam unidas num mau propósito. E Deus desceu e confundiu as línguas das pessoas quando elas se uniram no mau propósito. Por isso, nós vamos pensar na unanimidade como sendo algo muito importante, a ser protegido. E ela vai ser minada em alguns momentos. Tá? O primeiro momento é quando nós temos desafio. É inevitável. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia e amor, somos criados de forma diferente. E isso é muito bom. Posso ouvir um amém? Nenhum de nós tem a mesma digital. Nenhum de nós tem a mesma assinatura ocular. Nós temos aspectos individuais únicos, graças a Deus. E falamos de forma diferente, andamos, pensamos. Dois gêmeos que nasceram no mesmo ventre saem a pensar de forma diferente, a fazer coisas diferentes. Isso é uma bênção, posso ouvir um amém? Isso é muito bom. Mas nós vamos ter que perceber que, apesar da nossa coletividade, nós temos a individualidade. E a coletividade não pode matar a individualidade. O pior desastre que tem é quando a coletividade começa a matar a individualidade. E isso é o desalinhamento. Nós podemos nos alinhar na diferença, sim ou sim? Podemos. Podemos nos alinhar. O fato de um irmão falar mais alto não quer dizer que ele não seja verdadeiro. O fato de um irmão falar mais devagar não quer dizer que ele não seja intenso. Então nós vamos ter que aprender a lidar com a diferença, porque senão vamos nos desalinhar, ok? E o desalinhamento vem rápido, irmãos. Ele vem rápido. Na família ele vem rápido, tá? Na escola ele vem rápido. O desalinhamento começa muito rápido, porque o convívio não produz alinhamento, tá? O que vai produzir o alinhamento é a unanimidade de pensamento, é o amor. E isso vem que vem da parte de Deus. Então, estamos na mesma sala e depois começamos a lutar, né? Pronto. Eu fui aluno também, sou aluno até o dia de hoje, fui aluno em muitas instituições. É um desafio enorme, né? Porque tu tens muita gente. Eu sempre fui aluno calmo e tentava prestar atenção ao que o professor está a falar. Mas há uns amigos mais falantes, né? E às vezes não te permitem prestar atenção ao que está a ser dito. É engraçado que até no culto, né? Eu tinha uns amigos na igreja, eu tinha que sentar sempre à frente. E até hoje fiquei com esse hábito de sentar à frente, para evitar o excesso de comunhão. Porque na hora do culto, o pastor está pregando, Deus está a trazer uma revelação e ele quer conversar. Ele quer comentar a pregação na hora da pregação. Aí você tem que, irmão, vamos comentar isso depois. Agora eu preciso ouvir. Mas há alguém que gosta desse tipo de interação, né? E pronto, em paciência. Às vezes você está a ouvir a pregação, a tentar ainda, porque às vezes o pastor já entrou num contexto histórico complexo, você está a tentar perceber o que o pastor está a transmitir, mas a pessoa também está a falar contigo. Então tenha amor, amém? Ame esse irmão que está a fazer comentários da pregação, ame essa pessoa que gosta de ver filme, a comentar o filme, né? Há uns que veem filme a fazer comentário, né? Por exemplo, o cinema aqui é engraçado, né? Porque há uma interação toda, né? No filme. Uou! Uau! Ma! Yeah. Pronto, às vezes tu estás a tentar ouvir a conversa que está a acontecer no filme, não é possível. Alguém está aqui atrás e tal. Eu gosto de ver o filme, né? Sem comentarista. Podemos comentar depois. Então eu escolho um dia da semana menos frequentado para ir e assistir o filme. Mas é certo que o desalinhamento é desalinhar. E nos desalinhar a ponto de ficar mesmo chateado, de cortar só porque ele comentou no filme. Só que para ele é só um comentário. Para mim estragou o filme. Então aí começa o desalinhamento. Ele vai em coisas um pouco mais profundas. Nós vamos encontrar desalinhamento em lugares mais complexos, onde não devíamos ter desalinhamento. Vamos encontrar também desalinhamento. Contudo, nós, em amor, podemos nos alinhar. Posso ouvir um amém? Nós podemos nos alinhar. Nós podemos abrir mão, em algum momento, daquilo que eu prezo, para que o que o outro preza seja privilegiado. A verdadeira comunhão, ela
traz isso. Ela traz uma responsabilidade nossa de promover um alinhamento. O alinhamento não cai do céu no sentido de que ele vai acontecer espontaneamente, mas ele cai do céu no sentido de que Deus desperta o meu coração para dizer assim: respira fundo, responda o comentário e segue a ver o filme. Porque são pequenas coisas que minam a comunhão, não são grandes, irmãos. Não são. Normalmente são muito pequenas. Você chega de manhã, passa atravessado, não cumprimentou, já estragou. Você não sabe. Você se calhar estava concentrado numa atividade, tinha que fazer alguma coisa, mas a pessoa está ali e não me cumprimentou. Então não vou lhe cumprimentar. E depois fica assim: eu não te cumprimento porque você não me cumprimentou. Depois tu não me cumprimentas porque eu não te cumprimentei. Já foram 3, 4 meses, não se falam. Criaram grupos, criaram alas. A igreja se dividiu. Quando sentamos os irmãos para conversar, ele não me cumprimentou. Ele disse que você não me cumprimentou. Você disse que não. Naquele dia que você passou, não me cumprimentaste. Sim, mas você também não me cumprimentou. Não, mas não era nada. Eu só tenho. Afinal, ok. Mas 2 grupos. Podemos nos alinhar. Posso ouvir um amém? Podemos nos alinhar. Podemos nos alinhar. Então, o desalinhamento, ele existe. A competição é um problema do desalinhamento. Então, deixa-me abordar isso rapidamente. Muito cuidado com a competição, irmãos. A verdadeira comunhão não compete, ela converge. Ela não traz um ambiente em que eu tento ser melhor do que alguém, mas ele traz um ambiente em que eu tento melhorar os outros. Posso ouvir um amém? E a competição é um desafio muito grande. Eu e a pastora Cássia temos um consenso sobre isso, né? A competição é a coisa que mais destrói os casamentos. Porque o casal, ao invés de convergir e se apoiar, começa a competir. E o termômetro da competição, a maneira como nós conseguimos ver se estamos a competir ou não, está no coração. Mas externamente nós vamos vendo alguns sinais de competição, né? Quando nós já chegamos a um estágio em que não conseguimos vibrar com a vitória do outro, na verdade, estamos a competir. Quando nós já não conseguimos nos alegrar quando o outro faz alguma coisa de boa, no fundo, é uma competição. E quando isso acontece, há algo que surge nos relacionamentos. Porque a competição, ela gera um ambiente em que eu não posso te revelar tudo. Porque você é meu opositor. Se eu te contar o segredo, você vai me derrubar. E sorrateiramente nós começamos a esconder coisas uns dos outros, sem perceber. Então, de repente, o marido tem outros ganhos, tem uma conta bancária. Mas ele sabe que se falar na esposa que tem aqueles ganhos, ela é competidora dele, ela vai atacar para destruir aquilo que ele está a fazer na cabeça dele. Então, ele não conta. Pronto, a esposa, se calhar, faz ajuda a um familiar, não consegue contar no marido, porque é o competidor dela. Ele não é aquele que ajuda, apoia. E isso é gravíssimo. Então, o desalinhamento, ele vai surgir na competição. Muito cuidado. Porque se nós não formos sábios, nós vamos começar a competir. E nós vamos ver sinais. Quando eu já não me alegro, é um sinal. Quando eu começo a esconder coisas, é um outro sinal. Então, se eu já não consigo te dizer, porque na verdade, pronto, o segredo é a arma do negócio. Mas assim, se eu contar os segredos, ele vai descobrir. Não. Então, começamos a fazer coisas escondidas. E num ambiente de casamento, isso é muito crítico, meus irmãos. Isso vai criar muitos problemas. Então, não vamos competir, vamos convergir, vamos apoiar uns aos outros. A verdadeira comunhão suporta, ela não derruba, ela levanta, promove, ela não deixa a pessoa para baixo. Então, nós vamos encontrar muitas situações assim. Nós conseguimos ver a competição, se
vai sentar com um grupo e vai dizer assim, ok, vamos ver o que é que se passou entre vocês. Esse fulano é assim, pronto. Nós podemos nos desentender. Mas enquanto há amor, mesmo o desentendimento, ele é tratado em amor. Eu vou dizer assim, ok, eu não gostei dessa atitude. Eu acho que isso pode ser feito de forma melhor. Mas essa pessoa é boa. Mas quando tu encontras a competição, por ser uma rivalidade, o outro não tem nada de bom. Então, quando tu sentas com um casal, duas pessoas que têm problema, tu vais ver que ele vai detonar o outro com todas as armas possíveis. O fulano não presta, não sei o quê. Mesmo naquele dia, ele depois vestiu vermelho. O vermelho, no dia do ano novo, não pode. A intenção dele, ele mesmo já tinha essas intenções. Aliás, lembra no outro dia, começamos a ver coisas onde não tem. Por quê? Porque estamos a competir. A competição é um desafio. O meu pai costumava dizer, em tempo de guerra, todo buraco é trincheira. É um ditado que se diz. Mas a verdade é que as pessoas, quando estão a competir, elas partem para cima com tudo. Então, meu irmão, porque é possível um casamento prosperar se não houver unidade do casal? Não é possível. Jesus Cristo dividido não, mas em nome de Jesus o Nazareno, os nossos casamentos vão subsistir, porque serão ambientes de unidade. Em nome de Jesus, as nossas famílias estarão de pé, porque serão ambientes de unidade. Isso serve para os filhos. Então começa a esconder muitas coisas dos pais. É uma competição. Ele não quer mais que o pai lhe auxilie. É um desafio muito grande. E depois vai dar problema quando for descobrir. Então, isso tem que ser feito. Agora, vamos pensar numa outra coisa. O alinhamento. Então, o alinhamento tem que haver, mas o alinhamento, volta a repetir, nas coisas certas. Então, o desalinhamento, ele ataca a unidade. O alinhamento, em algum aspecto, pode atacar também a unidade. Porque se nós nos alinharmos nas coisas erradas, nós estaremos no caminho errado, mesmo estando unidos. Então, aqui nós temos que pensar nas coisas que nós consertamos entre nós, mas que, no fundo já são certo, mas estamos alinhados, até temos paz nisso. E fazemos amém. Mas Deus não pode ser enganado. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente colherá. Então, nós vamos ter que abrir os olhos e pensar, espera aí, Ananias e Safira, no livro de Atos, capítulo número 5, chegam alinhados numa conversa com Pedro. Eles estavam plenamente alinhados. A história que Ananias contou, a sua esposa Safira contou. E quem não conhece a história, que está no capítulo 5 de Atos, vai ler, mas vai perceber que um casal vendeu uma propriedade, reservou uma parte do dinheiro para si, pegou outra para doar para a igreja, mas quando chegou na igreja, disse que aquela parte referia-se ao todo. E o apóstolo Pedro, movido do Espírito Santo, disse, por que estás a mentir, Ananias? O dinheiro é teu. Se tu tivesses dito que separaste essa parte para nos dar, não haveria nenhum problema. Mas cuidas que estás a mentir aos homens, mas é o Espírito Santo. Portanto, neste momento que eu estou a falar, tu morrerás. E o homem morreu. E na sequência, vem a sua esposa e conta a mesma história fictícia, porque eles tinham um alinhamento, mas era um alinhamento na coisa errada. Nós vamos estar alinhados na coisa certa. Posso ouvir um amém? Nós vamos nos alinhar, sim, mas para fazer o bem. Nós vamos nos alinhar para abrir o nosso coração, para Deus poder entrar na nossa casa, para darmos. Não vamos esconder a nossa mão de quem nos pede emprestado. Se escondermos, vamos nos alinhar na coisa certa. Nós encontramos uma situação recentemente. Então estávamos a orar pela família, mas havia uma mentira, porque eles, por terem prosperado financeiramente e não queriam que os familiares soubessem das suas posses, começaram a mentir nos familiares. Não, a casa que nós compramos não é nossa, é a empresa que nos deu. Havia um alinhamento entre marido e mulher. Só que depois houve uma confusão, porque os familiares foram descobrindo as coisas de uma outra forma e a confusão se instaurou. E depois uma confusão. E aí nós fomos fazer uma oração para fazer uma intervenção e foi um desafio consertar aquilo, irmãos. Porque as pessoas se alinharam por anos naquilo que fez no seu fazer o bem. A verdade é que não.
Então nós vamos ter muito cuidado para não nos alinharmos no erro. Posso ouvir um amém? Nós vamos nos alinhar nas coisas certas. O alinhamento funciona quando ele é na direção que Deus quer. Isso é que vai funcionar. Por último, nós vamos refletir naquilo que Deus faz e naquilo que a comunhão pode produzir. A verdadeira comunhão, a bíblica, ela serve a Deus. E eu dizia no princípio que a unidade é espiritual e ela precisa estar ligada a Deus. Então, se nós nos unirmos em alguma coisa, esta coisa precisa estar ligada a uma coisa, a algo que Deus quer fazer, a Deus. Então, se nos unirmos aqui na igreja para fazer algo, seja qualquer, vamos passear. O final disso tem que ser a honra e a glória do Senhor. Porque se assim não for, vai ser só vaidade. E acaba que a nossa vida, se nós não tivermos cuidado, por causa da comunhão, da sociedade, do ambiente, nós tomamos não tem nada a ver com Deus. Isso mina a comunhão. Por exemplo, quem tem um telefone? Pega aí o telefone. Levanta assim o telefone. Pronto, só para... Ok, quase todos têm telefone. Vamos fazer uma pergunta. Quando compraste o seu telefone, Deus lhe orientou a fazer essa compra? Bom, em 2013, 3 anos atrás, né? Eu estava a fazer uma reflexão, né? Pronto. Cada ano comprava um telefone. Pronto. iPhone. Eu comecei a comprar iPhone 4, 5, 6, 7, 8 Plus, 11, 12 Pro Max. Mas quando chegou no 12 Pro Max, e aí passou o ano e ia comprar o 13, o Espírito Santo me questiona. Quando a Bíblia diz, quem faz mal faz, continua a fazer, quem faz bem continua a fazer. Então você, quando está a fazer uma coisa, se refletir muito, não vais fazer. Eu fui fazer a minha oração na hora de comprar o telefone. Pensei, não vou orar ainda. Tentar perceber o que é isso do telefone. Porque, pronto, o ambiente, toda a gente está a usar o 13. Eu tenho 12 Pro Max, pronto, vou comprar o 13. Mas quando fui orar, irmãos, o Espírito Santo me confrontou terrivelmente. Ele disse, para já esse que está na tua mão, não foi uma orientação minha. E o próximo é mesmo só vaidade, carne. Pronto. Fiquei no 12 Pro Max. E depois disso, na verdade, o 12 Pro Max partiu, aí eu tive que comprar um. Eu disse, me dá um 12 Pro Max. Não tinha, aí comprei esse 13. Mas fiquei no 13. Aí saiu o 14. Todos com 14 e tal. Eu no 13. Saiu o 15, saiu o 16, eu estou no 13. Mas o que quero dizer aos irmãos é que Deus ainda possa sondar os nossos corações para ver se o que nós estamos a fazer está alinhado com Ele ou simplesmente nós estamos a seguir o ambiente em que nós estamos inseridos. Irmãos, eu ia comprar um carro em 2022. Adivinhem, eu fui orar. Não é necessário. Eu me organizei 4 anos, juntei dinheiro, ia comprar um carro. Comprei um carro, o carro teve um problema. Disse, pronto, vou vender esse, vou comprar outros 2 carros. 2. Tudo pronto para comprar o carro. Outubro de 2022. Eu vou comprar os carros, vamos finalizar o ano com 2 carros novos. Fui orar. O Espírito Santo disse, não tem nada a ver com o que eu tenho para fazer. E no fim das contas, desde 2 anos, não faz tanto tempo, eu sou muito confrontado com Deus. Muitas coisas. O que nós fazemos não é para honrar a Deus. Em 2022 eu era pastor, meu irmão. Eu já prego o Evangelho há muitos anos. Eu ando com Deus há muito tempo. O que não quer dizer
que nós estamos perfeitos. Mas a comunhão verdadeira, ela não visa a soberba. A comunhão verdadeira, ela visa o crescimento do outro. Mas vale eu ficar sem carro, ou com o mesmo carro, e outros também terem carro. Alguém percebe o que estou a dizer? É uma coisa que só Deus pode fazer no coração do ser humano. Nós temos que pensar nos reais motivos que nos levam aos lugares, às coisas, a comprar. Nós temos que pensar se Deus está nisso. Se Deus não tiver, meu irmão, não subsistirá. Em pouco tempo vai cair. Simplesmente estamos a fazer construções para o nosso próprio ego. Não estão centradas em Deus. Deus já saiu do centro. O centro agora é outra coisa. E quando Deus sai do centro, as coisas vão abaixo. Então nós vamos ter que pensar na maneira como nós estamos a construir as coisas. Será que isso é uma orientação divina? Tem um propósito de honrar a Deus? Deus ainda é o centro disso? É mesmo? Ou essa é a maneira como eu justifico as pessoas que estou a fazer? Às vezes é isso. Nós já nos encontramos nisso muitas vezes. A gente diz assim, não, isso é para Deus, mas no fundo não era. Nós só queríamos, era uma justificativa. E às vezes nós vemos no mundo cristão hoje, muita coisa é mundana, só que puseram gospel à frente. Então tornou-se cristão, mas no de cristão não tem lá nada. É vanglória, fama, tudo que tem de errado e condenado pelas Sagradas Escrituras, mas como tem o gospel à frente, está santificado. Não é verdade. Nós podemos enganar os homens, mas de Deus não se zomba. Deus conhece os nossos corações, o que o homem plantar, ele vai colher. E nós vemos o resultado disso, tem sido drástico, porque não subsiste, porque são reinos construídos com base nos homens. Mas há um reino que está a ser construído, esse é o reino de Deus, que existe para todo sempre. O que nós vimos no texto que eu li é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque o reino de Deus sempre existe. Sempre existirá. Ainda passarão céus e terra, a palavra do Senhor permanece. Se nós temos que nos apegar a alguma coisa, é a palavra de Deus. É a Deus. É isso que nós temos que nos apegar. E qualquer construção que tivermos a fazer, se não tiver apegada nisso de verdade, isso nós vamos ter que checar o nosso coração tempo após tempo. Há momentos que vamos nos perder, meus irmãos. O ambiente faz muita diferença. Quando vim, eu vivi muitos anos no Brasil. No Brasil, aqui tem alguns brasileiros, por exemplo, podem testemunhar comigo, a maior parte da população brasileira não é ligada à marca, por exemplo, né? Dolce & Gabbana. O brasileiro comum não vai estar muito ligado a esse tipo de coisa. Em Angola é diferente. O angolano, ele preza por uma roupa de marca, né? Uma Levi's. A pessoa pode ser muito simples, mas ela vai ter uma Levi's, vai ter uma Tommy, é cultural, é daqui. E é incrível que eu saí do Brasil, depois de muitos anos, 20 anos, por exemplo, e vim aqui, e depois de um tempo, encontrei-me a comprar uma roupa de marca. Então, por exemplo, eu não achava necessário, porque não é assim que se faz de onde eu cresci. Por exemplo, ir a uma loja e escolher, eu escolhia porque gostava, porque vestia, estou bem vestido e tal. Mas não é assim que se faz aqui. E nós vamos ter que questionar algumas coisas. Espera aí, é necessário? Será que isso é mesmo necessário? Será que eu não estou a fazer isso por estar inserido nesse ambiente? A comunhão tem isso, meus irmãos. Ela vai querer nos obrigar a ir por um caminho. Mesmo no ambiente religioso. O fato de não estarem a orar não quer dizer que tu tens que ir lá orar. O fato de não estarem a ler a Bíblia não quer dizer que tu tens que ir ler a Bíblia. O fato de não estarem a ir evangelizar não quer dizer que tu também tens que estar lá. Vamos encontrar alguém que está em todas, ele quer fazer tudo, porque está um pouco pressionado por causa da comunhão. Aquele ambiente está a trazer pressão. A verdadeira comunhão não nos pressiona. Ela nos dá liberdade. Posso ouvir um amém? Ela nos deixa livres para nós sermos quem nós somos. A verdadeira comunhão não cria em nós um peso enorme. Diz assim, se você não ora, você não é crente. Você não lê Bíblia, você não é crente. Você tem que ler Bíblia.
Leia a Bíblia. Eu vou garantir aqui muitos capítulos da Bíblia esse ano. Mas, irmãos, não é isso. A comunhão, ela nos estimula. Ela nos levanta. A verdadeira comunhão, ela nos põe de pé. Ela diz, você que não está comigo, eu estou contigo. Nós vamos juntos. Você está com dificuldade, eu vou ser o teu suporte. Ela não cria um ambiente em que diz, eu sou superior a todos. Não, muito pelo contrário. Ela, se eu quero vos servir, eu sou o primeiro a ficar em baixo. Eu vou me sacrificar por vós, eu vou estar disponível a vocês. Posso ouvir um amém? Então, nós vamos pensar nisso e vamos orar sobre isso. Fica de pé, nessa manhã, nesse início de tarde. E nós vamos pensar em Cristo Jesus e no reino de Deus. Nós vamos pensar que a grande construção que está a ser feita, na verdade, é a salvação dos homens. Deus tem um propósito principal para conosco. E a verdade é que nós temos que estar alinhados com aquilo que é o plano de Deus. O reino de Deus nunca cairá, porque ele está firmado em Deus. E nós não vamos conseguir fazer qualquer coisa sólida se não fundamentarmos isso em Deus. Ele é o princípio, ele é o fim. É Ele quem sustenta todas as coisas. É Deus quem faz as coisas boas. Então, o nosso casamento, seja essa a construção. Nós queremos construir um casamento sólido. Quem deverá estar no centro desse casamento? Diga Deus. Deus tem que estar lá, meu irmão. Porque o dia que nós começamos a competir, vai ser uma guerra. E é inevitável, os seres humanos a conviverem, vão começar a competir. Vão se desalinhar. Vão começar a trazer pensamentos díspares. E isso, se não tiver a presença de Deus para trazer o amor, acalentar os corações, haver a liberação de perdão, a iniciativa vai cair. Pode ser uma iniciativa muito boa. Mas assim, está muito bom, está a cuiar, está a bater, como se diz, está no hype, né? Com qualquer expressão que tu queiras, pode estar no topo.